último painel da manhã, nós vamos convidar o Dr. Tarcísio Abreu, que é o presidente da CMTC, ele é administrador de empresas, pós-graduado em formação de consultores pelo SEBRAE, e ainda pela Fundação Dom Cabral, cursou gestão de negócios com especialização em transporte. Muito bem-vindo, doutor Tarcísio, é a sua fala. Obrigado, agradeço a oportunidade, Jaqueline. Já cumprimento, todas as autoridades presentes, em nome do presidente do TCE, o conselheiro Edson Ferrari, também ao presidente do TCM, Joaquim Castro, e assim cumprimento a todos, autoridades, professores presentes. Muito bom estar nessa oportunidade para poder falar sobre transporte coletivo. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, o nosso painel agora, é bom participar do debate, e aí quando eu vejo exatamente a participação do secretário da CEDI, Márcio César, e da professora Érica, que realmente as informações se completam, as informações traz exatamente essa conectividade, e a gente verifica dentro dessa possibilidade para onde seguimos, para onde estamos caminhando, o que nós podemos fazer dentro desse planejamento das cidades e sistemas de transporte na escala urbana e metropolitana. E eu acho que aí o primeiro ponto que a gente precisa tratar é exatamente isso, o que é a rede metropolitana, tá? E aí eu acho que trazer um pouco disso, a região é um sistema metropolitano, que nós já falamos um pouco sobre isso, que é instituída pela lei, complementar estadual, lá de 27 de 1999, e que compõe 18 municípios e mais o Estado. Então, hoje, temos ainda Catureí que está sem atendimento, mas também vai fazer parte dessa rede. Ou seja, é um sistema que realmente atende com todo o serviço de transporte a essa nossa comunidade. Então, é importante entender essa magnitude. Nós estamos falando de 18 municípios. Hoje é o sistema único no país que atende a essa dimensão, que tenha essa dimensão quando falamos de região metropolitana. Então, isso faz um sistema diferente. E eu concordo com a professora Érica que isso também traz complexidades, complexidades que a gente precisa estar atento a isso, porque são necessidades diferentes, são condições diferentes para cada município, para cada região, para que a gente possa fazer realmente um transporte coletivo adequado a essas necessidades. Então, acho que esse é o primeiro ponto, a gente fomentar e deixar claro essa instituição que é a rede metropolitana. Quais são os agentes, Quem participa dessa estrutura hoje? Como é que está composta, essa nossa rede metropolitana hoje? E aí nós estamos falando de alguns entes, Professora Érica, vou reforçar, acho que tem as duas falas, Tanto do secretário, a CEDI do Márcio César, como da professora Érica. Eu acho que eles trouxeram muito bem isso, a questão do órgão, dos órgãos gestores, quem delibera, quem participa dessa estrutura hoje do transporte coletivo. E aí nós temos como a primeira instituição deliberativa a CDTC, que é a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, que foi criada também junto, isso na verdade foi um ato em conjunto, que instituiu todo esse modelo que atuamos hoje, tá? Então, o primeiro passo foi exatamente essa criação da CDTC, da lei, complementar 27, que instituiu todos esses entes, que são hoje os entes responsáveis por essa gestão, por esse controle e deliberação do sistema de transporte coletivo. Depois nós temos a CMTC, que é a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, que é o órgão gestor, falamos muito sobre isso agora, a professora Érica, e tanto o secretário Márcio César também falou sobre a questão do órgão gestor, a importância e o papel do órgão gestor dentro exatamente desse controle, dessa fiscalização, desse acompanhamento desse serviço. Então, ela foi criada também desse mesmo ato, e hoje é a responsável por essa gestão, por esse acompanhamento, por esse controle de todo o sistema de transporte coletivo da nossa região metropolitana de Goiânia. Quais são as concessionárias? Hoje nós temos 5 concessionárias, tá? Sendo dividida em 3 lotes, Então, hoje nós temos a Rápido Araguaia, a HP, a Aviação Reunidas, temos a Cotego e temos a empresa do Estado, que é a Metrobus, Então, elas hoje operam todo o nosso sistema. Junto com isso, nós temos 2 outras instituições que também compõem, que é o consórcio Redmob,
que faz hoje toda essa gestão e acompanha todo o planejamento, toda a operação do sistema de transporte, e junto com isso o Sindicato das Empresas, Transporte Coletivo 7. Então, hoje, são esses os agentes que compõem, né, essa região metropolitana. Então, são eles os responsáveis por fazer todo esse funcionamento, esse acompanhamento desse transporte, para que possa realmente chegar a um serviço, né, de qualidade, que atenda às necessidades da nossa cidade. Concordo plenamente quando a professora Érica falou sobre isso, né, esse movimento das cidades, como hoje se compõe essa cidade nossa, né, exatamente essa mudança, né, esse espraiamento, esse crescimento, que o serviço de transporte tem que chegar até eles, mas como fazer isso, de que forma fazer isso, né? Então, se pensar nesse modelo de planejamento, né, com todos esses entes, é um fator realmente que traz muita complexidade. E aí um pouco da nossa operação hoje, né, a operação aqui de Goiânia, né, dessa região metropolitana. Então, hoje nós temos 1.100 veículos operando, tá? Nós temos 276 linhas. Hoje, né, dia útil, são 5.9 mil viagens, né, ou seja, 5.900 viagens em dias úteis, tá, que são executadas. Nós temos hoje 6.8, né, PEDs, que são pontos de embarque e desembarque. Desses, 45% com abrigo, ou seja, abrigo coberto, que dão espaço para isso, e somente em Goiânia são 3.6, né, 3.600 mil abrigos, né, são PETs, né, hoje que tem com 52% de abrigos existentes. Né. Nossas linhas, né, como é que estão hoje, a extensão delas? 25,83 quilômetros de extensão média das linhas, isso ida e volta. Então, 25 quilômetros, né, de extensão por linha, essa é a média. Nós percorremos aí, 4,3 milhões de quilômetros percorridos por mês, tá? Temos um IPK, né, que é um indicador que hoje avalia todo esse sistema de transporte, que é muito importante. Todos nós usamos essa mesma referência, um IPK de 1%. O que representa esse IPK? Né, exatamente o passageiro validado, né, ou seja, o passageiro que entra nesse ônibus com o total de quilometragem percorrida, né, de percurso que são executados. Então, essa é uma variável hoje que nós avaliamos exatamente essa produtividade, ou seja, qual é essa eficiência desse sistema. Né? Então, nós temos hoje um IPK de um ponto, né? Um ponto realizado atualmente. São 21 terminais de integração, né? É só para a gente poder entender um pouquinho da dimensão, né? Qual a dimensão desse nosso sistema metropolitano. Né? Então, hoje nós temos toda essa estrutura sendo trabalhada para atender 18 municípios. Né? Então, isso é a realidade nossa para 2021. Tá? O que nós podemos trazer aqui como pontos importantes para poder destacar um pouco sobre isso? E aí, do mesmo jeito que a professora Érica trouxe a questão da demanda, estou trazendo também esse estudo, né? E aí eu acho que a gente realmente tem que trabalhar isso, entender, né, esses movimentos que a gente faz sobre isso, até para se pensar, né, em quais soluções, em o que a gente pode criar em termos de condições para isso, né? Como é que a gente pode elaborar isso? E eu acho que quando a gente começa a avaliar exatamente esses movimentos, né, o movimento da demanda, o movimento desse serviço, né, isso traz muitas respostas, né, que a gente pode trabalhar dentro dessas soluções. Né, mesmo sendo complexas, né, as soluções, mesmo sendo complexo o sistema como um todo, né, nós estamos falando de 18 municípios integrados dentro de um mesmo sistema, nós precisamos observar um pouco dessa demanda, né, então desse movimento. E aí, se você for ver, né, a quantidade, né, lá 2009, nós tínhamos lá 226 milhões, né, de pessoas movimentando dentro de passageiros dentro desse nosso sistema. E em 2020 nós chegamos a 74,5. Né, então, se você vê esse declínio, né, esse movimento, a gente precisa realmente, e aí quase todos trazem exatamente a referência de 2014, porque em 2014, acho que foi com todos os movimentos, né, sociais, você teve toda uma queda, né, nessa demanda, que ela vem sendo gradativa, e aí com a pandemia mostra um pouco do volume, né, desse impacto dentro dessa demanda do transporte. E aqui, do outro lado, mostramos os pagantes. Né, nós tínhamos 192 milhões de pagantes nesse sistema em 2009, ou seja, lembrando que esses contratos são de 2008, né, então da concessão, estão pegando um histórico, né, de todo esse processo da concessão, de quando se iniciou, nós tínhamos 192 milhões, geramos incrementos, né, em anos seguintes, você pode ver que 2010, 2011, 2012,
né, nós tivemos incrementos, né, tanto de demanda, né, com passageiros, como de pagantes também, mas depois de 2014 você vê exatamente esse movimento de queda dessa demanda, né, chegando em 2020 a 64 milhões de pagantes. Tem alguns dados de referência que a gente precisa observar, e eu vou passar um outro quadro que mostra, nesse momento de pandemia, como é que foi esse movimento mês a mês, né, utilizando como referência o último mês útil, né, novembro foi o último mês útil, tá, dentro desse sistema, antes da pandemia, né, por quê? Porque dezembro, janeiro, você está já em período de férias, né, você tem todo um movimento, né, de desaceleração do movimento, né, das cidades, então novembro representa o último mês típico, né, que a gente tinha lá 11,98 milhões, né, de demanda, e que você vê isso hoje, né, uma queda de 53% se eu contar até maio, né, então realmente uma queda assustadora, né, e aí quando se fala de solução, né, de sustentabilidade do sistema, né, como é que se sustenta um sistema, né, que precisa trabalhar com a demanda em queda em 53%. Né, então, realmente, é um impacto muito grande, é um movimento muito grande, tá, de tudo isso. E aí você vê, ó, que em abril, né, logo no início desse processo da pandemia, né, um acumulado de 72% de queda, né, 72% de queda no mês de abril. Você vê exatamente esse impacto, né, no período, ou seja, quando eu pego lá de novembro a abril, você teve 72%, né, de queda dessa demanda, ou seja, um impacto muito grande. Lembrando que aqui, né, tinha exatamente um acordo para disponibilização de serviço, né, porque foi feito exatamente para poder atender essa demanda, que ainda, mesmo sendo reprimida, ela tinha que ser cumprida em termos de disponibilização de ônibus, né, para os nossos usuários. Então, uma queda de 53%. Tá? Só para a gente poder entender um pouco dessa magnitude. Né? O que representou isso, em termos de número, e aí trazendo mês a mês. Lógico, estamos vendo um movimento, né, pequeno ainda, né, de março, né, de 2021 até maio, um movimento pequeno, mas acumulado nós estamos vendo aí os 53%. E aí, lógico, pensando nisso, né, acho que tem uma importância muito grande, e aí eu acho que realmente a discussão desse tema, né, trazer realmente esse momento, né, é importante, porque é chegada a hora de se buscar uma solução, né, nós temos, né, que nos reunir para buscar uma solução. E aí, lógico, passa por muitas variáveis, mas eu acho que tem alguns pilares, né, que a gente precisa trabalhar quando falamos de solução. Né? Acho que a gente precisa fixar alguns pontos que são importantes. Se pensamos realmente em construir um modelo, né, um sistema, né, para atender essa região metropolitana, acho que alguns pontos são fundamentais. Né? E aqui, eu acho que o primeiro ponto, né, é o fortalecimento do sistema metropolitano. Né? Aqui é um ponto-chave. Eu acho que nós hoje, né, representamos esse modelo, né, no Brasil, um sistema único, né, que atende 18 municípios, e aqui faz ressaltar, né, eu acho que nós tivemos, como a professora até Eric falou aí, da questão dos subsídios, né, da questão do suporte, do apoio, né, do poder público dentro desse sistema, e aqui eu quero ressaltar, né, o papel exatamente do Estado e da Prefeitura do município de Goiânia, né, quando, né, do plano emergencial, da assinatura do plano emergencial, um plano que veio a socorrer o nosso usuário, né, o usuário do serviço de transporte, quando foi fixado, né, alguns parâmetros para que isso aconteça, né, então, os entes aí com muita maturidade política, né, fizeram exatamente esse alinhamento, essa aproximação, né, tivemos a oportunidade de estar, né, numa mesa sentada com o Estado, o município de Goiânia e todos os municípios, né, 15 municípios que fazem parte dessa região, desse sistema metropolitano, exatamente para poder fazer esse suporte e esse apoio para o nosso usuário. Eu acho que isso aqui fortalece demais o nosso sistema metropolitano, né, e os entes, né, públicos sabendo exatamente o seu papel, né, tendo maturidade para poder entender o momento que nós estamos vivendo e a importância disso, né, para que a gente realmente tenha para o nosso usuário um serviço que, no mínimo, atenda a demanda dele. Né, eu acho que a gente tem que trabalhar, né, tem que buscar realmente
uma maior qualidade, um melhor serviço, sempre, né? Isso é uma busca constante. Mas esse fortalecimento traz exatamente esse entendimento. Então, acho que aqui é um ponto-chave importante, né? Que a assinatura, né, desse plano emergencial traz para o nosso usuário uma condição específica, né? Que a gente precisa agora, né, fortalecer ainda mais esse alinhamento, essa aproximação, essa maturidade, né, que foi encontrada para esse plano emergencial, para que a gente dê sequência nessa reestruturação, nesse novo modelo que se discute hoje, que debate, né? O próprio secretário Márcio César falou, acho que nós estamos num debate, né? Estamos num momento realmente de buscar essas soluções para que a gente possa, né, ter um sistema que seja realmente totalmente focado em 3 pilares. E aí eu queria um pouquinho mais falar sobre isso, desses 3 pilares, que eu acho que são fundamentais, né? Foco no usuário, um equilíbrio econômico e a sustentabilidade do sistema. Né? Eu acho que esses 3 pilares, né? Lógico, pensando em tudo que a professora Érica colocou, né, da complexidade, de pensar realmente em cidade, de pensar em priorização, né, de pensar em trazer, né, realmente um foco, né, específico para o sistema de transporte coletivo, né, mas eu acho que são 3 pilares fundamentais para que a gente possa, né, pensar para onde vamos, o que queremos, né, como solução, né, e quando eu falo de foco no usuário, e aí eu acho que a gente, né, não combinou, mas ao mesmo tempo estamos alinhados, né, quando eu vejo, né, a apresentação que o secretário Márcio César fez, né, quando eu vejo até os pontos colocados pela própria professora Érica, eu acho que nós estamos, né, realmente alinhados, estamos entendendo essas necessidades que o novo sistema precisa, que a gente tem que trabalhar, tem que se desenvolver. Então, foco do usuário é pensar em flexibilidade do serviço, né? A gente tem que ter um serviço, né, flexível, que atenda, né? Hoje, nós estamos falando o seguinte, que o usuário, dentro do próprio, né, município de Goiânia, hoje, né, ele pode ter deslocamentos curtos, né, de 5 quilômetros, deslocamentos rápidos, que a gente pode dar para ele condições diferentes, né? Então, precisa ter flexibilidade, processo de integração, outras condições, sistema tarifário diferenciado, né? Eu preciso criar condições para que eu possa dar para esse meu usuário uma condição diferente, né? Eu vejo hoje, né, nós perdemos muito essa viagem curta, né? Essa viagem do lindeiro que está acostumado a pegar o ônibus para ir para uma distância de 5, 6 quilômetros, né? Só que hoje ele paga o mesmo valor, tem o mesmo custo de quem pega hoje um ônibus dentro de Goiânia e vai para Bela Vista, né, que vai para uma extremidade. Então, isso hoje é importante que seja feito, né, focado para o usuário. Então, condições diferentes, que eu possa trabalhar, né, uma flexibilização de serviço, uma condição de integração, né, cada dia mais flexível. Vemos hoje, né, tivemos algumas apresentações antes, né, da Roberta e do próprio Samuel, que fizeram, né, que falaram muito bem, mostrando um pouquinho, né, dos ônibus lá, né, dos terminais. Então, a gente precisa criar realmente flexibilidade para que a gente possa atender, né, ter foco nesse usuário. O segundo ponto, que o próprio secretário falou, do complemento público, né? Mas a gente precisa ter uma diferenciação disso, né? Uma tarifa técnica, uma tarifa pública. E a professora Érica, eu vou sempre citar os dois, né? Que foram os últimos que falaram comigo aqui, que antes de mim aqui, e que mostraram exatamente isso, né? Que mostraram um pouquinho disso. Hoje nós temos pouco, né, participação, né? Mas a gente precisa estruturar isso, criar uma condição de um fundo específico para isso, uma questão que realmente traga, né, esse benefício para o nosso usuário. Então, ter essa diferenciação, uma tarifa técnica, uma tarifa que possa remunerar de forma adequada, né, esse serviço. Uma tarifa pública que atenda o nosso usuário, né? Então, a gente precisa realmente estar preocupado com isso. Não adianta, né? O sistema, ele só se fortalece quando se encontra um equilíbrio econômico. E aqui também eu não posso, né, de forma alguma, né, a gente não pode ser irresponsável, a gente não pode, né, a gente tem que ter responsabilidade com isso. Cada agente tem que ter sua responsabilidade. A contribuição, né, do poder público, a contribuição do órgão gestor em relação a isso. A gente precisa ter realmente, né, um órgão que faça essa gestão de forma forte, equilibrada, estruturada, para que a gente possa trabalhar isso. E a gente precisa ter, né, uma sustentabilidade do sistema, para que
as empresas também tenham, né, o seu recurso, tenham condições de investir em novos ônibus, que a gente possa ter uma qualidade equilibrada. Então, realmente, o equilíbrio econômico é um dos pilares, né, que hoje a gente precisa trabalhar e fortalecer. E o último ponto, nós estamos falando de sustentabilidade do sistema. Ou seja, que todos nós entendemos que cada um tem o seu papel, cada um tem a sua responsabilidade. Então, como é que eu posso contribuir, né, de forma a manter, né, isso organizado, estruturado, né, Estado, municípios, as empresas, o próprio sindicato, ou seja, o órgão, né, gestor. Então, que cada um faça, né, o seu papel de forma estruturada, organizada. Então, a sustentabilidade vem com isso. Quando eu tenho foco no cliente, quando eu tenho um sistema equilibrado economicamente, que todos os entes, né, possam, né, ter os seus benefícios e, além disso, uma sustentabilidade focada na cidade, né, focado num equilíbrio, que não adianta, né, se eu não tiver corredores, se eu não tiver priorização, se eu não tiver uma cidade pensando nisso, esse sistema não se torna sustentável, né? Então, a sustentabilidade vem disso, né, vem de uma cidade realmente que pensa e vive transporte coletivo. Então, essa sustentabilidade é que fortalece esse nosso modelo, né, porque dessa forma eu deixo para cada um atuar no seu papel, no seu ambiente, e dessa forma eu torno uma cidade referência e um modelo metropolitano que atenda às nossas necessidades. Eu acho que era isso minha contribuição, né? Espero ter ajudado. Mais uma vez, agradeço a todos, né? Eu acho que o que a gente vê, né, nesse debate, né, nessa colocação, né, das visões, dos papéis, né, de cada um, é exatamente isso. Eu acho que é uma preocupação, né, muito grande com um modelo, né, que seja aderente a essa região nossa metropolitana e que a gente possa cada dia mais fortalecer a nossa cidade com um sistema de transporte coletivo adequado. Então, muito obrigado. Nós vamos, então, agora, já na sequência, convidar o Horácio Melo e Cunha Santos, que é graduado em Direito pela UFG, especialista em Engenharia de Tráfego e Transportes e especialista em Direito Civil e Processo Civil. O Horácio tem também um amplo currículo, extenso currículo na área de transportes, foi diretor técnico do Detran há muito tempo, e hoje fala conosco como secretário de Mobilidade aqui da Prefeitura de Goiânia. Bom dia, Horácio, seja muito bem-vindo. Bom dia, Jaqueline, bom dia a todos os palestrantes que eu tive o privilégio, mais que oportunidade de ouvir agora há pouco. Na verdade, Jaqueline, minha formação é na área de transporte um pouco, mas é muito, nas últimas décadas, voltada para a área de trânsito. Eu fui presidente, inclusive, do Fórum Nacional dos Conselhos de Trânsito por um período grande, e lá a gente discutia, Jaqueline, através de você eu transmito meu abraço também para o Edson Ferrari, presidente Kennedy, parabenizo ao Tribunal de Contas por essa iniciativa tão louvável, tão importante, tão oportuna. Mas quando eu estava no Fórum Nacional dos Conselhos de Trânsito, eu me lembro uma vez o deputado Hugo Leal, relator da Lei Seca, né, contra a direção e álcool, a combinação de direção e álcool, ele dizia o seguinte: nós nos trânsito somos como uma confraria, uma igreja, rezamos Padre Nosso para vigário, né, falamos sempre entre nós. E era um pouco verdade, infelizmente, né? A gente fazia congresso, às vezes, com 1.000, 2.000 pessoas, mas a gente já conhecia até o sobrenome e o que cada uma daquelas pessoas ia dizer, porque muitas coisas se repetindo, e mais do que as coisas se repetindo, as pessoas. E, naquele momento, não percebíamos a ausência ali das pessoas da área de transportes. Quando eu vim para a área de transportes hoje eu sou vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade, né? Nos debates do Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade, a presença é muito grande, percentualmente muito maior em relação ao tanto do debate de transportes. O que está claro para mim, e acho que está claro para todos os técnicos, é que não dá para discutir trânsito sem discutir transportes. São eminentemente ligados os assuntos. Sem priorizar os corredores para ônibus, sem priorizar o transporte coletivo, não tem saída nem para o trânsito. Não tem como fazer cidade feita para automóveis. Não pode construir um viaduto em cima do outro, que vai ficar congestionado aqui, em cima, em todos os locais. Goiânia hoje tem mais de 1.300.000 veículos registrados, ou seja, quase um veículo por pessoa. E sabemos que tem pessoas que nem dirigem, né?
menores de 18 anos, pessoas já deixaram de dirigir, então a motorização é superior ao número de pessoas habilitadas em Goiânia. Então, dentro desse conceito, né, de que a saúde do modo coletivo é reflexo da saúde da cidade, né, reflexo da cidade sustentável, a nossa secretaria, SMT, mudou de nome, né, não é mais Secretaria Municipal de Trânsito, hoje é SMM, Secretaria Municipal de Mobilidade. Exatamente não é só uma mudança de nome, é uma mudança de conceito, né, que essa Secretaria Municipal tem que cuidar do trânsito. Sabemos o papel do Estado, eu tive a oportunidade agora há pouco de ouvir a palestra do secretário Márcio, né, do papel do Estado nesse processo, da professora Érica também, que é um grande especialista, do meu presidente da CMTC, o Tarcísio, que falou da importância da gestão metropolitana do transporte. Não dá para pensar transporte sem gestão metropolitana, são 18 municípios conurbados que um interage com o outro, às vezes mora numa cidade, mas trabalha em outra, e faz esse translado permanente diário, mas sem que o município abrace essa causa do transporte, nós vamos continuar nesse ciclo vicioso que estávamos. Então, eu queria vi também antes aqui que tem entre os ouvintes, né, convidados, quem está participando aqui conosco, uma grande gama, Jaqueline, de especialistas, craques no assunto. Eu não preparei nenhuma palestra técnica de transporte, que, sem dúvida nenhuma, eu estaria tentando rezar Padre Nosso para vigários, bispos e papas no assunto. O que eu quero fazer com vocês aqui é mais uma fala conceitual de uma secretaria municipal que trata do tema e que está com uma nova missão, né, de interagir com o transporte coletivo. Temos feito isso muito, eu e o Tarcísio, agradeço muito a abertura do Tarcísio para esse debate. Temos procurado também o pessoal da Rede Mob, enfim, todos os operadores do sistema, e principalmente a sociedade, para entender as demandas necessárias, e queremos construir isso. A situação atual, o status quo, já foi muito bem descrito aí pelos palestrantes anteriores, né, que a crise que passa o transporte coletivo não é só aqui em Goiânia, é no Brasil inteiro. A gente acompanha alguns grupos, empresas quebrando, empresas saindo do mercado. Infelizmente, existe um sucateamento de outras empresas, a não implementação de projetos de infraestrutura pelo Brasil afora, que foram prometidos na época da Copa, e alguns até hoje não foram implementados, agravados, né, pela situação da pandemia, que traz uma perda de mais passageiros ainda, que já vinha acontecendo, né, pela entrada de outros modais, que vinha retirando passageiro de transporte coletivo, comprando a sua motocicleta, andando de transporte por aplicativo, principalmente para trechos pequenos, e a pandemia agravou muito essa situação. Outras questões já foram levantadas, também não vou ficar repetindo, por técnicos especialistas antes de mim, que é o espraiamento da cidade, né, que encarece o deslocamento, né. Hoje tem deslocamentos de 30, 40 quilômetros, talvez, de uma pessoa que paga uma passagem, como outro que desloca por 2, 3 quilômetros aqui dentro da cidade. Mas, diante dessa crise, sempre surge também oportunidades. Uma dessas oportunidades, na prática, que estamos vivenciando, é essa aproximação do Estado e município, de Goiânia e outros municípios. O Tarcísio já falou aí da questão do plano emergencial. No plano emergencial, houve uma abertura dos entes, principalmente os entes mais participativos nesse processo, de aumento do subsídio público, de aumento do apoio público, né? Goiânia pulou para 41% no seu incremento na participação desse subsídio público, o Estado também 41%, absorvendo de outros municípios com menor capacidade de investimento. Aparecida, se não me engano, ficou com 9, poucos por cento desse subsídio, e Senador Canedo com 8, poucos por cento. Ou seja, houve uma integração de esforços puxada pelo Estado, com muito apoio do prefeito Rogério Cruz, para que, e da CMTC junto, claro, liderando esse processo com a região, pela questão metropolitana, óbvio, para que buscasse esse plano emergencial. E esse plano emergencial é uma semente do que nós podemos construir para o futuro. Nós temos falado muito em integração, e nós temos que buscar integração na prática.
Hoje existe um consenso de que essa integração é necessária. Esse afastamento das próprias empresas operadoras, são questões que têm que ser resolvidas, às vezes alguma pendência da licitação de como a empresa opera aqui e ali, mas são questões que não cabem ao gestor do trânsito na discussão do modelo de transporte. É necessário e urgente trazer para dentro todos os operadores, né, junto com os órgãos gestores, para pensar juntos soluções. Né? E dentro desse desafio de melhorar a qualidade do transporte coletivo dentro de Goiânia, já trazemos algumas propostas que eu quero deixar aqui levantadas para vocês, mas assim, não é só levantamento de propostas, são propostas efetivas que o município de Goiânia está trabalhando com a SMM, Secretaria de Mobilidade, e a CMTC em conjunto. Desculpa. Eu levantei algumas aqui. Integração, infraestrutura e tecnologia são palavras-chave nesse processo. A integração eu já coloquei, muitos dos senhores e senhoras já colocaram aqui também a importância dessa integração, não só a integração entre modais, né, de transporte, para que a pessoa use bicicleta, pequenos trechos, ônibus, enfim, possibilitar que os desejos das pessoas sejam atendidos, criando vias com segurança para cada um desses modais, mas integração entre nossos órgãos, né, trabalharmos junto, pensarmos junto, como o Tribunal de Contas está fazendo aqui nesse momento. Investir na infraestrutura de transporte é uma prioridade dada pelo prefeito Rogério, a Secretaria de Mobilidade e a CMTC. Nós já estamos trabalhando isso, estamos com previsão de inauguração do BRT, finalmente, para agora 24 de outubro, aniversário de Goiânia, né, do trecho, queremos inaugurar o trecho total, essa primeira fase, do Recanto do Bosque até o Terminal Isidora. Nós estamos chamando de inauguração experimental, mas, na verdade, é uma inauguração já do BRT, com prioridade de semáforo para o ônibus, com pontos de embarque e desembarque com mais qualidade, conforto para o usuário, com informação chegando ao usuário. Ontem tivemos um debate longo com alguns secretários da prefeitura, com o prefeito, onde está pautada a questão da cidade inteligente, que isso venha para a prática, e dentro da cidade inteligente a questão da informação para o transporte é fundamental, né, que tenham painéis ou através de smartphones, toda a tecnologia já disponível, que todos conhecem, dar ao usuário do transporte coletivo a confiabilidade que ele precisa. Não é através do nosso discurso que nós vamos fazer as pessoas andar de ônibus. Precisamos que as pessoas deixem os carros um pouco, venham para o transporte coletivo, isso já foi muito dito, mas só através de ações efetivas que nós vamos garantir isso. Pontualidade, frequência, conforto para o usuário. Então, o BRT, já agora inaugurado esse ano, não temos dúvida que vai ser um salto de qualidade, talvez a maior inauguração, a maior obra de transporte coletivo feita em Goiânia nos últimos anos. Né? Então, 24 de outubro, queremos fazer isso. É necessário também pensar na repaginação do outro BRT mais antigo nosso, um modelo de BRT, né, que é o eixo Anhanguera. O Estado está com a missão aí de buscar o recapeamento asfáltico, até uma adesão judicial, e que nós queremos pensar não só o recapeamento asfáltico, mas também aqueles pontos de embarque e desembarque, a questão da revitalização daquela via, né, que ao longo dos anos, que embora seja um projeto maravilhoso, lá concebido pelo Jaime Lerner, com a participação de tantos estudiosos, mas que precisa ter uma repaginação para que corresponda, no futuro, à mesma funcionalidade e conforto que nós esperamos ter no BRT Norte-Sul. Então, essa questão da Anhanguera e outros corredores estão no nosso foco. Corredor T7, que será inaugurado em breve agora. Estamos estudando a construção, viabilizando recursos federais para essa repaginação de vias, para corredores exclusivos, para 68 novas pequenas pontes e alças, para que o transporte coletivo seja priorizado e tenha o caminho encurtado e atingindo onde a população está e precisa ser buscada, que hoje a população não quer também caminhar muito para um ponto de ônibus sem cobertura, tomando sol ou chuva, sendo que ele pode, às vezes, ter um Uber na porta dele, né, com 2, 3 passageiros, fica mais barato do que andar de transporte coletivo para pequenos deslocamentos. Então, é preciso também repensar até o deslocamento dessas linhas. Repito, isso é missão da Companhia Metropolitana, mas em conjunto conosco estamos afinando cada dia mais esse serviço para que o trânsito, a mobilidade municipal
contribua com a CMTC nessa oferta, resgatando o passageiro de pequenos deslocamentos dentro de Goiânia. A desoneração tributária já foi colocada aqui. A nossa ideia é que essa desoneração tributária tenha um alicerce no Fundo Municipal de Transporte de Mobilidade, maior que o conceito só de transporte ou de trânsito. Esse Fundo Municipal já está em gestação, não é um sonho, é para agora, com a regulamentação do transporte por aplicativo, né, todos esses, Uber, tem até moto Uber, 99 táxis, que são hoje, infelizmente, quase que um transporte pirata, mal dizendo, que não tem uma regulamentação, nós não sabemos quem dirige esse carro, nós não sabemos nem os antecedentes e a formação do condutor desse carro que transporta passageiros em Goiânia. Nós vamos regulamentar isso, vamos enfrentar isso de forma muito incisiva, esse debate. Não queremos acabar com o Uber, não queremos acabar com 99 táxis, é uma evolução que veio para ficar, a sociedade já abraçou, mas queremos dar garantia de que as pessoas que estão conduzindo esses veículos sejam formadas e adequadas e com antecedentes até criminais, né, que permitam a gente dizer ao goianiense que ele está participando de um transporte seguro. Mas mais do que isso, essa regulamentação vai tirar uma parcela do investimento feito pelo transportador de Uber, pela própria empresa Uber. Eu falo Uber porque é igual Gillette, né, virou marca, mas todo esse transporte por aplicativo, uma parcela disso seja para essa receita extra-orçamentária do transporte coletivo. Né, priorizar o coletivo sobre o individual é uma prática que queremos implantar agora, não só sair do discurso e pôr no papel, né, trazer números, trazer receitas extra-orçamentárias. Vamos implementar agora também, através da Secretaria de Mobilidade, uma ampliação e modernização significativa do transporte, do estacionamento rotativo pago, né, chamada área azul. Precisamos expandir isso por alguns pontos da cidade, por exemplo, ali na região da Castelo Branco, que tem uma agrovia ali, é preciso pensar como é que o pessoal tem acesso ao comércio sem perdermos aquele corredor de ônibus, aquela artéria de ônibus fundamental da cidade. Em outros pontos da cidade, a mesma coisa, para democratizar o uso do espaço público, o estacionamento do automóvel, que ele seja democratizado, porque tem muitas vezes o comerciante que reclama por não ter um estacionamento, na verdade, ele próprio ou o funcionário dele fica o dia inteiro usando a mesma vaga, né, um espaço público, que tem que garantir essa rotatividade em alguns trechos, a 44, a região da 44, por exemplo, e dentro desse orçamento, desse investimento que tem que dar um retorno, evidentemente, para a prefeitura, que é um estacionamento pago, seria mais uma fonte concreta para esse Fundo Municipal de Transporte Público. Estamos pensando, junto com a CMTC também, ofertar ao goianiense tarifas flexíveis. É claro que o modelo de tarifa única, repito, tem especialistas em transporte que dominam muito mais o assunto do que eu, mas a Secretaria de Mobilidade está interagindo com esses entes, inclusive trazendo consultorias quando necessárias, e aqui entre os ouvintes, muitas pessoas que podem contribuir conosco. O Tarcísio tem feito de forma muito incisiva com toda a equipe técnica da CMTC, de pensar tarifas flexíveis, tarifas diferenciadas para pequenos deslocamentos, recuperar o passageiro que desloca Goiânia. Né? Isso não quer dizer, que fique bem claro, que o prefeito disse isso, nós queremos aumentar a tarifa de quem vem de Senador Canedo, Trindade, não. Mas é preciso pensar, ou através de integração de uns e outros modais integrados, por demanda, por exemplo, mas pensar tarifas mais atrativas para que o goianiense volte para o transporte coletivo. Pensamos também na tarifa por quilômetro rodado, não por passageiro, ou seja, subsidiar. Nosso conceito é subsidiar o transporte baseado na qualidade. Só assim nós vamos resgatar o passageiro do transporte coletivo. Acho que foi isso, né? Eu queria fazer essa fala mais conceitual mesmo, porque eu acho que todo mundo já é craque no assunto em relação ao transporte, mas colocar a Secretaria de Mobilidade como ator importante, junto com todos os senhores e senhoras,
para construir uma mobilidade diferente, um transporte coletivo diferente para a nossa cidade. Temos claras as premissas todas. Cidades feitas para automóveis não funcionam, infelizmente. Seria muito bom, porque comprar automóvel mostra a riqueza da cidade, é circulação de mercadoria, de impostos, cada um tem seu conforto, do ar-condicionado, seu rádio, mas não funciona. Vai ficar todo mundo parado no trânsito como estão nas grandes vias de Goiânia. Então, vamos pensar junto e a Secretaria de Mobilidade se coloca à disposição de todos vocês e agradece esse espaço aqui. Obrigada, doutor Horácio Mello, secretário de Mobilidade de Goiânia, pelas suas contribuições com o nosso diálogo público. Nós já vamos convidando a todos para seguir conosco. Vamos convidar, então, o professor doutor Willer Luciano Carvalho, que é lá da UFG, professor, tem mestrado em transportes pela Universidade de Brasília, doutorado em transportes também pela Universidade de Brasília, lida na área de planejamento de transporte, é professor adjunto da graduação de Engenharia de Transportes pela UFG e também pelo mestrado profissionalizante da UFG. E a área de pesquisa e de trabalho da academia dele é planejamento de transporte, operação e logística, além de muita experiência também na área de transportes, também na gestão pública. Professor, seja bem-vindo. Bom dia a todos, me ouvem? Sim. Então, primeiro, quero aí agradecer ao TCE pelo convite, em nome aqui do curso de Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Goiás. Dizer que é uma satisfação enorme estar aqui debatendo com todos esses players aí do transporte e que atuam, né, de alguma forma no transporte e na mobilidade. Parabenizar todos aqueles que me antecederam e dizer também que, né, cumprimentar todos aí em nome do presidente também, do seu Dr. Edson Ferrari, e dizer que realmente é muito bom ter um tema sendo debatido por diferentes atores, porque realmente só com essa integração é que se vai conseguir chegar a um bom consenso sobre o que devemos fazer, né? Eu vou projetar aqui, aí vocês, por favor, me avisem se a apresentação aparecer para vocês. Então, o nosso debate aqui agora, né, é sobre transporte de caráter metropolitano, planejamento das cidades do sistema de transporte em escala urbana e metropolitana. Eu vou trazer aqui alguns dados repetidos, né, que tanto Tarcísio como Érica trouxeram, mas eu acho que é importante para o debate. Então, uma primeira consideração a ser feita, o slide mudou para vocês? Ok, então a primeira coisa que a gente tem que avaliar é esse conceito realmente de transporte, que vem sofrendo mudanças ao longo dos anos, né? Um conceito clássico que se tinha era o deslocamento de uma pessoa de um ponto A ao ponto B. Então a gente só estava preocupado em levar a pessoa de um ponto para outro. Então esse é um conceito que já não atende mais à época atual e às exigências que nós, enquanto usuários dos sistemas de transporte, temos. E isso é importante para a gente entender um pouco do comportamento humano nesse processo. E aí agora chega um novo conceito, né? Não é tão novo, mas o conceito humano para transporte, que é você atender efetivamente às necessidades e os desejos de deslocamento de todas as pessoas dentro de um sistema. E nisso, a gente está falando, inclusive, da forma de locomoção. Então, porque antigamente a gente apenas daria uma única forma, um único modo de transporte, e essa pessoa tinha que se satisfazer com esse modo de transporte. Agora, com esse novo conceito, a gente quer atender essas diversas pessoas com as suas necessidades, os seus anseios, as suas exigências, também de forma mais particularizada, né? Eu vou falar de alguns exemplos também sobre isso. Mas o planejamento, né? A gente vê que todos nós desejamos o desenvolvimento social e econômico das nossas cidades, das nossas regiões metropolitanas, e para isso tem que haver forte investimento nas nossas redes como um todo, né, de água, de energia, de comunicação e, lógico, transporte é uma dessas redes fundamentais para o desenvolvimento social e econômico. E para isso entra o planejamento, né, para a gente tornar esses sistemas cada vez mais robustos e mais resilientes. A gente sabia da fragilidade dos sistemas de transporte com os modelos tradicionais que a gente vem tratando no Brasil, mas eu acho que agora ficou muito mais latente com a pandemia, essa fragilidade, empresas quebrando, sistemas colapsando. Então isso mostra a falha que se tinha no planejamento
e que, se for um bom planejamento, o sistema se torna mais resiliente. Acredito que teremos outras pandemias, espero que muito mais para frente, né? Já estou cansado dessa que a gente ainda nem acabou, mas outras pandemias virão. E o sistema vai ter que resistir também a isso, e não dá para sempre o ente público, né, trazer esses subsídios para o próprio sistema. Então é possível buscar outras soluções. É importante também ter em mente que o transporte público ele é um espaço de uma interação social imensa, e que, se mal planejada, essa interação ela entra num colapso, né, entra no caos. E isso que a gente tenta não promover com um bom planejamento dos nossos sistemas de transporte e mobilidade. É não levar a esse caos que acaba expulsando também pessoas do sistema. A gente vem, isso já foi falado aqui, que historicamente o número de veículos por habitante vem aumentando em todas as cidades brasileiras, praticamente, não é diferente em Goiânia e nem das regiões, dos outros municípios da região metropolitana. É importante destacar aqui que a região de Goiânia, efetivamente, esse crescimento é menor, porque já está realmente extremamente adensada, não tem tanto ainda para onde crescer, mas ainda cresce o número de veículos individuais, tanto moto quanto carro. Mas a Aparecida de Goiânia, por exemplo, que está ainda em um crescimento maior, a gente vê crescimentos aí de quase o dobro, né, em termos percentuais, quando a gente compara com Goiânia. Mas em todas as regiões, um crescimento grande, então, no uso do veículo individual. E, logicamente, aí dados da NTU, que pegou dados de várias cidades, essa redução que já vem historicamente acontecendo na demanda do transporte público no Brasil. O que mostra que não é só culpa da pandemia, mas que existem outros fatores que estão impactando na saída desses usuários desse sistema. E Goiânia também está dentro desse perfil de queda de demanda até a pandemia, né? E para tentar entender isso, existe todo o que a gente considera, né, o arquétipo do transporte público. Isso é muito difícil de ser quebrado e ser modificado, e também não é algo exclusivo do Brasil. Mas, para as pessoas, geralmente a imagem de um transporte público, principalmente por ônibus, é a imagem de algo negativo, ruim. Para a mesma pessoa, o transporte individual, às vezes, é status, é qualidade, é conforto. Então, mudar isso, essa imagem, é um grande desafio se a gente quer pensar em transporte público coletivo de massa, para a gente trazer novos usuários para esse sistema. Então, como atrair esses novos clientes, sabendo que existe essa imagem tão pejorativa do transporte coletivo? Aí um grande desafio que temos pela frente. E um estudo que a gente fez, né, na universidade, do curso da engenharia, em parceria, nesse caso aqui, com o Ministério Público do Estado, a gente avaliou a percepção dos usuários do transporte coletivo com relação da região metropolitana de Goiânia, né? A percepção ela não dá uma avaliação da qualidade, tá, gente? Ele é um dos indicadores de qualidade apenas, mas ela dá qual é a imagem que aquele usuário e o não usuário. Então, a gente fez tanto com o usuário como o não usuário. E quando a gente pega os elementos de pior avaliação, como a lotação do ônibus, a segurança referente a assalto, o conforto, que se repetem também nos não usuários e nos usuários, são os itens com piores notas atribuídas pelos usuários do sistema. E aí a gente tem, então, notas, a nota variava de 1 a 5, então a gente está trabalhando com um serviço avaliado nesses quesitos como de ruim até próximo do péssimo, né? E o interessante notar é que desde os itens com melhor avaliação, que foi lá o uso do cartão, aplicativos e sites, mesmo para esses itens, a avaliação dos não usuários é pior do que a avaliação dos usuários. Ou seja, a imagem que nós passamos para a nossa sociedade de transporte coletivo, ela é a pior possível. Então, isso reflete em que boa parte desses usuários do transporte coletivo hoje querem sair do sistema e quem está fora não quer entrar. Então, a gente
pensar em transporte público, a gente tem que pensar também nessa imagem que o transporte público tem para a nossa sociedade. A percepção é algo que não se muda de um dia para o outro, a não ser que aconteça algo extremamente relevante. E aconteceu, a pandemia, que foi prejudicar a imagem. Provavelmente, se a gente fizer essa pesquisa agora, vai aparecer um outro item extremamente relevante, que é a segurança com relação à saúde pública, que não tinha na época essa preocupação. Então, ele faria mais prejudicado ainda a imagem desse sistema de transporte coletivo. Quebrar isso é um grande desafio para a gente querer realmente trazer o transporte coletivo como um grande diferencial para as nossas cidades. Outro trabalho que a gente fez dentro do curso lá de Engenharia de Transportes foi um estudo exclusivo, onde a gente entrevistou mais de 2.600 usuários todos, né, com pesquisa de preferência declarada, preferência relevada, revelada, onde a gente pegou só os usuários do transporte coletivo da região metropolitana e perguntou para eles com relação a preço de tarifa e tudo mais, para a gente identificar a probabilidade desses usuários saírem do sistema, mudando então para outros modos. E a gente identificou que quase 19% dos usuários estariam dispostos a mudar para o carro, 11% para moto e 13% para transportes por aplicativo. Ou seja, dos usuários atuais, isso pesquisa de 2019, pré-pandemia aí, a gente teria uma predisposição a sair do sistema de transporte coletivo de mais 44%, além daqueles 10% que está sendo perdido, né, que estava sendo perdido historicamente. É lógico que é uma probabilidade, e algo interessante que é o valor do tempo que eles atribuem para ele. Então, quem atribui para si o seu tempo como um valor maior, tem maior propensão a sair do sistema. É natural que isso aconteça. E isso implica também, quando a gente analisa só o valor do minuto, tem uma avaliação, às vezes, equivocada disso. Então, quando a gente analisa, por exemplo, aqui uma rede, um transporte coletivo pegado pelo próprio sistema, que saia do transporte coletivo de Senador Canedo e vá para o terminal, né, lá no setor Nova Suíça, em Goiânia, onde o tempo de viagem é 1 hora e 22 minutos, se a gente aplica aquele tempo que foi estimado na pesquisa, o tempo dessa viagem, o custo dessa viagem em relação ao tempo para esse usuário chega a R$ 25,6. Se a gente pega aquele que era o mais caro, que era o do carro, o minuto, esse carro ele faz um trajeto alternativo para ele não precisa fazer integração nem nada, então ele consegue fazer esse trajeto em 25 minutos, e ele tem então o seu custo total da viagem em R$ 20,5, abaixo, mesmo tendo um custo por minuto maior, em função dessa grande distância, em função da necessidade, às vezes, de mudança de veículo, transfere ainda um custo dessa viagem maior, estimulando ainda mais esses usuários a saírem do sistema. Então, é algo que tem que ser pensado na priorização do transporte coletivo, realmente, para ele ser concorrente. Se ele não for concorrente, a gente não tem como atrair esses usuários. Algo que foi mostrado, né, a queda da demanda, então uma queda altíssima e que não retornou. Então a gente tem aí em agosto do ano passado ainda menos da metade dos usuários do sistema de transporte. Já nos aplicativos, algo interessante, né, que aconteceu, segundo esses dados da Redmob e Amago, onde antes da pandemia tinha 30 a 35 viagens por dia. Durante a pandemia teve uma redução, mas ainda em agosto do ano passado houve uma retomada com até mais do número de viagens, ou seja, demonstrando aí que já houve uma migração de parte desses usuários para esse outro tipo de transporte. Aqui o que já foi apresentado por muitos, mas apresentado de uma forma diferente aqui agora, essa é a demanda, né, número de viagens aí, de passageiros no transporte coletivo de Goiânia em 2019, a curva em vermelho, mês a mês. A curva 2020 em verde, onde se vê claramente aí o aspecto da pandemia intensificando muito no início da pandemia. Só que há algo interessante, né? 2021 a gente já tem, eu não teve tempo de analisar todos os dados, mas a gente tem algo que já está iniciando abaixo do que era no 2020 da pandemia. Então, a gente tem que avaliar esse comportamento
desse sistema ao longo desse ano de 2021 para ver como que vai ser o comportamento, se vai ter alguma retomada. Então, como a gente já falou e outros falaram, então, muitos durante a pandemia estão em home office, o comércio eletrônico, isso vai mudar drasticamente a forma como a nossa mobilidade vai acontecer pós-pandemia. Então, como vai ser isso é uma incógnita muito grande que todos os especialistas estão querendo entender, e a gente vai ter que acompanhar isso. Então, a expectativa dessa pós-pandemia, primeiro, é uma reversão da globalização. O que é isso, né? Antes, nós estávamos extremamente dependentes de outros países para aquisição de insumos, nós mesmos aqui, com relação à própria vacina, conseguimos agora trazer e produzir o IFA aqui no Brasil para ficar mais independente de outro país. Isso aconteceu no mundo inteiro, então uma diminuição, talvez, dessa dependência a outros países, por parte de alguns. As pessoas passaram a poupar mais, em alguns casos, né? Aqueles que perderam, lógico, o emprego não tiveram condições. O trabalho remoto, ele já foi institucionalizado em alguns órgãos federais, então pós-pandemia vai continuar até em órgão federal. O comércio eletrônico, com uma expansão altíssima, com delivery também com uma expansão altíssima, e pós-pandemia, provavelmente as pessoas, parte delas vão continuar com esse tipo de comportamento, porque elas se adaptaram a isso. E lógico, isso depende, para pós-pandemia, de uma adaptação e de uma inovação grande por parte de todos os setores para realmente garantir a sustentabilidade. Agora, algo importante que a gente tem que se perguntar, né? Ficam sempre falando do retorno ao normal. E será que é isso que queremos? É esse normal que a gente quer? Então, são as vias, né, o congestionamento, é o transporte público que não atende com satisfação os usuários? Será que é isso que nós queremos na retomada, no término dessa pandemia? Então, eu acho que a pandemia também traz para a gente a oportunidade de repensar esses modelos que a gente tradicionalmente vem trazendo, para que a gente mude um pouco esse quadro. Que cidade queremos? Que mobilidade queremos? Então, a gente quer um exemplo dos Estados Unidos mais voltado para carro, ou a gente quer um modelo que aí é o modelo de Paris, que durante a pandemia implementou ciclovias e que viu o sucesso disso e a aprovação da sociedade, mais de 60% da sociedade aprova a manutenção dessas ciclovias pós-pandemia, e já está sendo mantido, em alguns casos, as ciclovias que substituíram vias de carro para vias cicláveis. E isso também é uma realidade de outros países, né? A Dinamarca, a Holanda, Luxemburgo, Bélgica, assinaram um documento em que elas vão, nos próximos anos, dar prioridade para o transporte por bicicleta. Não estou aqui defendendo nenhum ou outro, a questão é, temos que definir o que queremos, e todos planejarem e buscarem ações em cima daquilo que nós queremos como cidade para o futuro, né? E aqui, para também não me alongar muito, né, a gente já está aí um pouco excedido no horário, mas o desafio de reinvenção do transporte público, coletivo e da mobilidade da região metropolitana. Primeiro, modernizar o sistema de transporte. Um exemplo disso, que é um conceito já até antigo agora, né, mas é o MaaS, que é a Mobility as a Service, que é mobilidade como um serviço, onde ela permite entender um pouco as diferenças, que é esse o próximo ponto, do perfil desses clientes, e uma tendência à personalização do serviço. Nós temos serviços personalizados em todas as esferas. Telefonia, você pode contratar o que você quer, na televisão, em vários outros serviços. E aqui, por que não, a mobilidade ser também um serviço personalizado? Eu quero fazer um trajeto por bicicleta, depois por ônibus, depois por metrô, eu poder fazer isso com integração e não necessitar apenas de um modo de transporte. Então, isso é que é um pouco do conceito do MaaS, e ele entrega essa personalização. Nós sabemos que temos perfis diferentes de usuários do sistema de transporte. E por que não trazer essa diferenciação para eles, para que cada um possa, então, definir como ele quer se locomover na cidade, e ele ter essa oportunidade. Já tem países implantando esse sistema. Foi falado aqui, lógico, a priorização do transporte coletivo, ela tem que acontecer. A gente não consegue ter uma cidade sustentável sem um transporte coletivo
realmente bom e que atraia as pessoas. Agora, atrair usuários para o transporte coletivo, como eu já falei, a percepção nossa como usuários e não usuários é horrível hoje no transporte. Atrair, então, vai ter que ter um trabalho de realmente mostrar que algo novo aconteceu, que algo bom está acontecendo, para que você possa pensar em sair do conforto, né, que é pensado do seu carro, e mudar para o transporte coletivo. A gente tem que buscar mecanismos para o financiamento contínuo do sistema de transporte, isso muito além da tarifa e muito além de subsídio de governo. Existem países hoje que já estão implementando situações para o financiamento próprio do transporte. Nós fizemos, por exemplo, um evento no curso de Engenharia de Transportes, onde trouxemos o engenheiro responsável por implantar o modelo de mobilidade para as Olimpíadas agora de Tóquio, né, no Japão. E ele nos relatou que as empresas de transporte público lá, por mais que tenham tido uma queda grande na demanda, elas não tiveram em termos financeiros. Por quê? Porque lá o transporte é uma das atividades agregadas a esse sistema. Então ela passou a ser não a majoritária. Então aí, nesse caso, eles não precisaram aumentar, não precisaram de subsídio, o próprio sistema deles mesmo bancou essa queda na demanda. Então, o que o Japão tem adotado também para a sua mobilidade é o conceito que já foi até apresentado aqui, do TOD, que é o transporte, o desenvolvimento orientado ao transporte, né, onde você realmente desenvolve a cidade em cima dos diferentes modos de transporte, e um outro conceito que é o do TDM, que é a gestão, né, da demanda de viagem. O que é um exemplo disso? A gente pode trazer aquelas restrições que você dá em determinados acessos, determinadas regiões, onde ali só pode pedestre, só pode ciclista, onde você induz a demanda, você gerencia essa demanda, induz que naquela região só te use determinado tipo de transporte. Então, com isso, o Tóquio promoveu uma mudança significativa no seu sistema de transporte. E como eu falei, na pandemia, as empresas que operam o metrô, por exemplo, apesar da grande queda na demanda, não teve uma grande queda na sua receita, porque ela não é mais única para essas empresas. Eles agregaram outros serviços ao longo dessa cadeia que priorizaram e possibilitaram essa acréscimo de receita. Institucionalizar a governança metropolitana. Aqui foi falado muito, né, do fortalecimento do órgão gestor, e eu concordo plenamente com isso. Acho que o órgão gestor ele tem que ser forte, tem que ser técnico, independente. Mas, além disso, tem que ter uma governança metropolitana, porque o transporte coletivo sozinho também não muda a mobilidade da cidade. Então, se eu, como município que faço parte da região metropolitana, quero priorizar o transporte por bicicleta, mas o município do vizinho, que também faz parte da região metropolitana, quer outra prioridade, no caso aí a CMTC ela não tem gerência. Então é importante que se tenha, assim, uma governança metropolitana para que todos esses entes e esses municípios possam, sim, trabalhar de forma mais unificada. Senão, cada um faz a sua política. E, além disso, né, é garantir a continuidade desses planos de mobilidade para além das eleições de 4 anos. A gente não pode, cada 4 anos, ter uma mudança de diretriz na mobilidade de cada município. Então, a gente realmente é favorável a criar essa governança metropolitana, uma instituição que seja independente, apartidária, e que possa efetivamente dar continuidade a esses projetos. E lógico, gente, eu acho que a pandemia, o caos, ele também gera oportunidade. E a gente tem a oportunidade, como eu falei, de repensar que cidade nós queremos para o transporte e que transporte nós queremos. Eu acho que esse é o momento onde a sociedade está mais aberta a discutir isso. Porque a gente também tem um impedimento muito grande de nós mesmos como sociedade, que qualquer mudança, nós somos aversos à mudança, né? Então, qualquer mudança que tem, a pessoa vai e faz uma manifestação sem antes nem avaliar se aquilo é bom ou ruim, porque a gente não quer ter que girar uma quadra a mais para chegar na nossa garagem. Então, a gente tem isso. Hoje, com essa mudança, esse paradigma que foi quebrado com a pandemia, a gente tem a oportunidade, talvez,
de trazer a população como um conjunto para uma mudança significativa. Buscar novos modelos de planejamento das cidades, do sistema de transporte, como eu falei, temos aí mecanismos como o TOD, o TDM, o MAS, por que não personalizar o nosso sistema de transporte? Por que não dar a oportunidade das pessoas realmente usarem o transporte que elas querem, da forma como querem, e não induzir que elas só podem usar esse modo de transporte para se deslocar do ponto A para o ponto B. E tornar o sistema de transporte mais resiliente e sustentável. Então, como eu falei lá no início, a gente viu a fragilidade que é o nosso sistema de transporte. E isso no Brasil todo, com quebra de empresas, sistemas em colapso. Então, se a gente, como eu falei, eu acredito, e espero que eu já não esteja mais vivo, que a gente vai ter outras pandemias. Isso, com o mundo globalizado de hoje, é algo que tem boa chance de acontecer. E catástrofes das mais diferentes podem acontecer. E o sistema ele tem que se sustentar, ele tem que ser resiliente, ele tem que ser forte para manter isso. Então, ficam aqui as minhas contribuições, fico aí o meu contato, mais uma vez agradecer e parabenizar pela iniciativa. Muito obrigada, professor Willy. O doutor Horácio, acho que quer falar alguma coisa, pois não, doutor Horácio? Eu não tinha visto o professor Willy ali, parabéns, professor Willy, pela fala, só porque eu esqueci de dizer um ponto aqui importante em 20 segundos, que nós estamos debatendo com a Universidade Federal de Goiás e com a CEPLAN a implementação urgente, com a CMTC, claro, sempre, a implementação urgente do PlanMob. Nós estamos chamando é o plano de mobilidade, né? Estamos chamando de plano de mobilidade dinâmico, que vamos pegar dados históricos na questão de origem e destino, usar tecnologia de microsimulação na questão da pesquisa de origem e destino, e sabemos da atipicidade desse ano, né, que um investimento muito alto em dados para esse ano seriam dados atípicos, possivelmente ou não superados já no ano que vem. Então, a nossa ideia é ter uma forma de coleta permanente de dados de origem e destino na cidade, para quem tem um planejamento, um plano de mobilidade da cidade dinâmico, atualizado permanentemente, e a nossa proposta é termos isso, claro, o prazo é estreito, é curto, mas até abril do ano que vem, já implementado, não, anunciado para a cidade o plano de mobilidade de Goiânia. Eu tinha esquecido de falar esse ponto.